Tá, boa tarde, gente. Hoje vai ser falado sobre o adventismo, tá? E vai ser feita uma refutação aqui dentro da palavra. Então, eu vou direto ao assunto, porque tem muita coisa para refutar, então eu quero mostrar dentro da palavra de Deus. Porque o adventista pode ser considerado, igual muitas pessoas consideram, que é uma igreja evangélica, tá? Mas por causa dos engodos doutrinários, tá bom? A gente pode chamar de seita. Tá? Se parece muito, mas tem muita coisa aqui que não é bíblico. Então, eu já vou entrar na refutação e já vou mostrando para vocês, tá? Só que eu vou deixar bem claro uma coisa: não confunda, né? Não confunda adventismo com adventista, tá? O adventismo é uma doutrina. Os adventistas são os membros dessa seita, que são pessoas dignas, tá? Pessoas de respeito, né? Que elas defendem a crença dela, isso é normal. Só que a gente não está defendendo a crença simplesmente por defender. A gente está falando dentro da palavra, para vocês não serem enganados, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Você vê, eles pregam que Jesus é o arcanjo Miguel. Olha só, eles pregam, eles afirmam isso, né? Eles guardam o sábado, né? Com medo da perdição. Eles entendem que isso aí leva até a pessoa perder a salvação, né? Eles se abstêm, né? Eles deixam de tomar um café, uma Coca-Cola, comer um presunto, uma mortadela, salame, né? Camarão, lagosta, carne de porco, tudo isso porque eles acham que isso aí vai fazer com que eles percam a salvação, tá? Então a gente vai falar isso dentro da Bíblia. Eles pregam a negação, tá? Eles negam um castigo eterno para Satanás. Eles não creem nisso. Satanás e os seus demônios, os seus anjos. Eles não creem que os homens vão sofrer e pagar no inferno pelo que eles fizeram eternamente. Eles não creem nessa verdade e é bíblico isso, tá bom? Eu vou já direto no assunto, que são muitas coisas que é antibíblico. Então é preciso refutar isso, tá? Você vê, a papisa, que quer dizer lá, né? A líder lá, né? Desse movimento foi a tal de Ellen White, né? Ela proibiu várias coisas aqui, falando que foi uma revelação divina que ela recebeu. E muitos são batizados, tá? Todas as pessoas que são batizadas dentro da igreja adventista, ela tem que confessar que crê no espírito de profecia dessa visionária aqui, Ellen White, tá? Então você vê, elas são batizadas, mas elas têm que, na hora do batismo, elas têm que crer e confessar isso, que essa visionária tinha essa inspiração vinha do Espírito Santo, tá? E que ela era tão inspirada por Deus, né? Que tudo que ela falava tinha o mesmo peso da Bíblia. A inspiração, que o Espírito, né, que no caso foi Satanás que deu essa inspiração, mas eles têm que confessar isso, que era tão inspirado, né, a profecia dela, quanto a Bíblia, tá? Eles pregam também, né, que os pecados dos verdadeiros cristãos serão castigados e inspirados na pessoa do diabo. Olha só, já tá tudo errado, eu vou mostrar para vocês por quê. Então, eu vou começar a falar, porque senão eu não vou sair daqui. Eu vou só falar uma coisa aqui, você vê, né? Essas coisas que eu já falei, isso prova para vocês que os adventistas não são cristãos, tá? Isso prova, porque eu vou provar isso dentro da Bíblia. Você vê, a morte de Cristo, para eles, não tem significado expiatório, né? Para o pecador, não tem esse significado. A expiação dos adventistas não se consuma no Calvário, olha só. Então é muito sério isso aí, tá? Muito sério. Tá, então vamos lá, se o tempo vai correndo aqui, não dá tempo, tá? Vamos lá. Eles falam o quê, né? Eles afirmam que o sacrifício de Cristo não foi perfeito e suficiente, tá? A igreja adventista, a doutrina adventista, elas creem que o sacrifício de Cristo não foi perfeito e o suficiente. Até quem não conhece Bíblia vai falar assim, não, isso está errado. Até quem não conhece Bíblia vai entender que o sacrifício de Jesus foi suficiente para te salvar e te purificar. Mas eles não creem nisso. Então vamos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10.
tá? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, o que eu li aqui, não precisa nem mais, tá? Já fala que eles estão errados, né? Eu vou ler mais aqui, ó. E ó, vou ler João capítulo 19, versículo 30, quebrando essa mentira, tá? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Né? Ele morreu por você para te purificar, para que os seus pecados sejam levados na cruz do Calvário. Eles não creem nisso. Vou ler mais um aqui, ó. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Gente, só o que eu li aqui já esclarece que esse ensinamento é do diabo. Porque eles não creem no sacrifício de Cristo, que foi o suficiente, né? Então vou ler mais um. 1 Pedro 2,24, ó. Levando ele mesmo em seu corpo, que é Jesus, né? Em seu corpo, os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Como vai falar que a morte de Jesus não foi o suficiente, né? Então, tá, presta atenção, falamos sobre uma coisa. Vou frisar de novo, tá? Que eles dizem que o sacrifício de Cristo não foi perfeito e suficiente. Não foi perfeito e suficiente. Eles pregam isso, tá? Guarda isso na cabeça. E aqui vem os capítulos e os versículos que fala que foi suficiente, sim, tá? Vou para outra. Aí eles pregam sobre o sono da alma. O que é o sono da alma? Vamos lá. O sono da alma que eles pregam é que a partir da hora que você morre, a sua alma fica dormindo e inconsciente. Olha só, eles pregam isso. Que você fica inconsciente, você fica dormindo, tá? A sua alma cai num sono profundo. Esse é o ensino, tá? Contrário a um texto que eu vou ler aqui. Contrário a Lucas 16. Eu vou ler Lucas 16 para vocês, onde a Bíblia fala sobre Lázaro, que estava no seio de Abraão, e o rico conversou com Abraão. Então eu vou ler aqui o Lucas 16, 24, 25, para vocês entenderem. Olha só. E chamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Olha só, depois vocês leem o capítulo todo, tá? Eu tenho que ser rápido, eu só tenho que dar uma luz aqui para vocês entenderem. Aí ele fala aqui, ó. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em sua vida. Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Então aqui em Lucas 16, depois vocês leem lá, eu só li o 24 e 25, só para vocês terem uma noção, que um foi para o inferno e o outro foi para o céu. O que foi para o inferno, ele estava com a boca tão seca que ele pediu, né, água. Falando aqui, ó, que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aí os adventistas não creem que você sofre, que você vai para o inferno, ou você vai ter uma vida eterna com Deus, né? Tudo bem, mas ter uma vida no inferno eles não creem. Vai falar: disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em sua vida. Tipo assim, você teve tudo de bom na terra, mas você não fez nada que presta. Lázaro somente teve coisa ruim. Ele fala dos males que Lázaro tinha. E agora, este é o consolado. E agora este é consolado e tu atormentado. Tá? Abraão falou isso para ele aqui, que estava sofrendo na chama do inferno, tá? Então falou isso para Lázaro, né? Então vamos lá.
Então aqui já cancela ao sono da alma, tá? Já cancela que você morre e a sua alma fica dormindo, sem sofrimento, né? Uma maravilha. Você peca e você não vai pagar por nada que você fez nessa terra. Você não tem um castigo eterno, olha só, é isso que eles pregam. Então, essa partezinha também fala que eles creem, né, que você vai ser aniquilado, né? Ele fala assim, ó, aniquilação de Satanás e dos ímpios. Todos vão ser aniquilados, não vão sofrer nenhum problema. Não vai para o inferno, não vai sofrer, não vai pagar pelo que fez. Eles entendem que Deus vai aniquilar tanto Satanás quanto as pessoas que fizeram mal na terra, que não vão responder pelos seus pecados, né? A Testemunha de Jeová também pensa dessa forma, tá? Igual os adventistas. Eles pregam a aniquilação de Satanás e dos ímpios na eternidade, né? Ou seja, eles afirmam que os ímpios serão destruídos e deixarão de existir. É isso que eles pregam. Porém, não é isso que a Bíblia ensina. Olha só o que a Bíblia ensina. Vai lá, deixa eu ver aqui que eu fiz um rascunho aqui. Em Apocalipse 20, 10, tá? Capítulo 20, versículo 10, fala aqui, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite, olha só, serão atormentados para todo sempre. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, tá falando que vai ser atormentado para todo sempre. Então não vai ser aniquilado, não vai ser simplesmente fez toda besteira nesse mundo, igual a varinha de condão, você vai deixar de existir, acabou. Não é isso não. Você vai ser atormentado com Satanás, tá? Para sempre, para todo sempre. Então vai lá que vocês vão entender que é mais uma mentira pregada. E Marcos 9,44 também. Eu vou dar mais um capítulo aqui. Mais um livro e um capítulo aqui. Olha o que fala. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então é um inferno. É um inferno. A alma vai penar no inferno. Aonde, né, o bicho não morre. Olha só, hein? E o fogo nunca se apaga. Como que não existe inferno, gente? Que mentira é essa? Que você não vai pagar? Que você simplesmente vai deixar de existir? Que mentira é essa? Vou ler Apocalipse 14, 11. Fala assim. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Olha só, hein? Os que adoram a besta, que é Satanás, tá? E a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome. Apocalipse 14, 11 está deixando bem claro que você vai sofrer no lugar de tormento. A sua alma vai sofrer. Olha aqui. Para todo o sempre. E não vai ter repouso, não vai ter descanso. Nem de dia, nem de noite. As pessoas que adoraram a Satanás, fizeram a vontade de Satanás, andaram com Satanás e receberam o seu nome. Olha que interessante. Tá bom, gente, agora vamos lá. Eu vou falar agora sobre o sábado. Sábado é uma coisa impressionante. Como contagia as pessoas. Ai, mas carne de porco tá na Bíblia, não sei o que, não pode mesmo. E vamos lá, vamos falar sobre o sábado. Isso aí é até muito mais simples. Mas isso não chega até a ser um pecado dos adventistas não, tá? Porque eles não vão deixar de ser salvos porque guardam o sábado. Isso é um problema, né? Agora, pregar essa heresia, eles perdem a salvação. As pessoas que creem nessa heresia, que não vai sofrer no inferno, que Jesus não foi o suficiente para levar os seus pecados. Olha só, isso aí a pessoa vai para o inferno se crê nisso, porque ela está negando o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, sobre o sábado, eu sinceridade nem me incomodo muito não, é um problema deles, que não querem comer carne, né, não quer comer salaminho, não quer tomar um café, não quer tomar uma Coca-Cola, problema deles. Mas mesmo assim, eu vou refutar isso aqui dentro da Bíblia. Então, sobre o sábado, né, os adventistas, eles chegam a dizer, né, que é um mandamento de Deus. E que aqueles que violarem não serão salvos. Eles frisam isso. E muitas pessoas chegam até a passar necessidade, viu? De se recusar, né, a trabalhar no sábado, seguindo as orientações, né, dessas pessoas. Então, para ser sincera, nem
eles mesmos conseguem guardar o sábado de fato, tá? Porque segundo a lei lá no Velho Testamento, além de trabalhar no sábado, né, era pecado, e também de se beneficiar do trabalho do próximo também era pecado, lá no Velho Testamento. Então, para vocês realmente guardar esse mandamento hoje, no caso hoje, olha só, você não vai poder ir num restaurante, você não vai poder andar de elevador, você não vai poder andar de ônibus, você não vai poder ir a hospitais, né? Para você realmente guardar. Porque se você faz isso, você vai estar usando os benefícios, né, das pessoas, do cozinheiro, do motorista, do cobrador, do taxista, né, do assessorista, do médico, do porteiro. E aí você quebraria a lei. Olha que interessante. Se você quer realmente guardar essa lei, você não poderia nem usufruir do trabalho do próximo, porque você já estaria pecando, tá? Então, o sábado, vou deixar bem claro, é um mandamento que fazia parte da antiga aliança, né, de Deus com Israel. Hoje Cristo nos libertou dessa lei, é bíblico, tá aqui. Não confunda a antiga aliança com a nova aliança. Antes de Cristo, depois de Cristo. Eu já até preguei sobre o véu, né? Eu já preguei isso, mas eu vou ler só um pedacinho aqui em 2 Coríntios 3:4, que fala assim, ó. Mas os seus sentidos, né? O seu entendimento, tá? Foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar, né? Na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Olha o que ele está falando aqui. Essa linguagem até nem é a minha, essa linguagem é difícil. Quer ver? Eu vou pegar a minha Bíblia e vou olhar dentro da minha Bíblia, que é a linguagem de hoje, vocês vão entender melhor. Espera um pouquinho. Quer ver? Olha só, é 2 Coríntios, o que? 3:14, né? Porque eu fiz um rascunho aqui, mas essa linguagem é mais difícil. Olha só, vou ler na minha Bíblia, ó. Dizem isso por causa da peraí, 3:14? Ah, não, 3:14, peraí. Ah, tá. Mas eles não queriam compreender. E até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, olha só, que é o Velho Testamento, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com quem? Com Cristo. Eles desfazem do sangue de Cristo, da morte de cruz. Eles não creem nesse sacrifício, que é o suficiente para te purificar e te salvar e te libertar. Então, o véu está tampando a mente, o entendimento dessas pessoas. Aí eles pregam heresia. Então, olha só, eu vou ler Hebreus agora. Hebreus 8:6 fala assim: mas agora alcançou ele quem? Jesus, tá? Ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor pacto. Quem alcançou? Jesus Cristo. Ele alcançou um ministério muito mais excelente do que o Velho Testamento. Olha aqui. E é mediador de um melhor pacto. Quer dizer, aliança, né? Concerto. O qual está firmado sobre melhores promessas. Então, o que está dizendo aqui? Que o Velho Testamento foi abolido. Nós não devemos obedecer a essa lei mais. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. Da graça, por causa da morte de Jesus Cristo. Então, se você obedece a lei, você peca. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Olha, eu vou lá em Gálatas agora. Eu não estou gostando do meu rascunho aqui, porque a linguagem é outra, está me atrapalhando muito. Vamos lá em Gálatas, deixa eu ver aqui. Gálatas 4:10-11, tá? Eu vou ler aqui para vocês, ó. Por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada? Olha o que fala aqui. Para a gente não se preocupar com o dia. Ah, hoje é sábado, não posso fazer isso, porque a doutrina tal, a denominação tal prega isso. Olha o que Paulo fala, para de se preocupar. Por que Paulo pregava isso? Porque ele estava cancelando, ele estava ensinando as pessoas não servirem mais a lei de Moisés. Por isso que ele fala aqui, por que dão tanta importância a certos dias, meses, estações e anos? Aí ele ainda fala, estou muito preocupado com vocês. Será que todo o trabalho que tive com vocês não valeu nada?
Olha que interessante. Então, gente, olha aqui. Não há um só versículo no Testamento, tá? Onde Jesus e os apóstolos ordenaram a guardar o sábado. Ou qualquer outro dia. Não há um versículo. Por que vocês creem nessa mentira? Olha, e outra coisa. A proibição também de alguns alimentos é da mesma forma, tá? Da mesma forma. Não tem proibição alguma de alimento no Novo Testamento. Não tem. Você vê, ó, Romanos 14, 2 fala assim, ó, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Olha o que ele fala aqui, ó. Uns crê que de tudo ele pode comer. Então come porque você crê que pode comer. É a mesma coisa. Ah, eu tenho pressão alta. Eu não vou comer isso porque eu tenho pressão alta. Você não tem fé para comer? Tá acreditando no diabo? Na pressão alta que o diabo colocou? Amém. Vai continuar com pressão alta pro resto da vida. Não repreende a pressão alta, aceita que tá doente, continua tomando. Não é que eu tô falando para parar de tomar remédio, mas não repreende o demônio, né, da pressão alta, e não repreende o remédio quando for tomar, aceita. E ainda fala, nossa, o sal vai aumentar minha pressão. Ué, você tá acreditando que o sal é o problema, não é o diabo. Então, você transferiu a culpa pro sal, não foi pro diabo. Então, aqui tá falando isso, Romanos 14, 2. Porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legume. Tipo assim, você não quer comer carne, filho? Problema é seu. Não quer comer carne de porco? Problema é seu. Come legume então. Come legume. Olha outro aqui, ó, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é comida, gente. Não é a comida que vai deixar vocês sujo, que vai não permitir que vocês sejam salvos. Não é. Eles pregam isso, que você não vai ser salvo se você comer carne de porco. Não pode comer um salaminho, não pode comer um presunto. Deus está falando que não é comida, o reino de Deus não é comida, é justiça. Né? Olha 1 Coríntios 10, 25. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. É sua consciência. Se você achar que é pecado, se você achar que a carne de porco é puro colesterol, vai ser puro colesterol mesmo. Você que está tendo fé que aquilo ali vai te trazer problema de saúde. E não é o que é o diabo. O pecado na Bíblia é a gula. Se você enche a cara de carne de porco de segunda a segunda, é claro que você vai ter um infarto. É claro, mas é óbvio. Come só isso. Não preza o templo do Espírito Santo. Não cuida do corpo, né? Vive para comer carne de porco. Não é o porco que tem culpa, não. É você. Você que é o problema. Agora, isso que eu estou te falando. A gula é pecado. Não cuidar do templo do Espírito Santo de Deus é pecado, né? Se encharcar de carne de porco, só isso é pecado. Porque só come pelo paladar, pelo gosto. Agora, Deus deixa bem claro, comei de tudo quando se vende no açougue, né? Sem perguntar nada, por causa de quê? Da consciência. Consciência é o quê? A sua consciência vai te acusar. Você não está pecando. Você não está pecando. A consciência é você acreditar que aquilo é pecado. Aí é um problema seu, tá? E lá em Colossenses 2, 16, 17 fala: ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias ou de festas, de dias, dia de sábado, né? Ou de lua nova, ou de sábado, olha só, ainda fala aqui, de sábado, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é Cristo. Colossenses 2, 16, 17. Para ninguém te julgar. Então, tá falando que ninguém julgueis. E por que essas pessoas julgam quem come carne de porco? Quem trabalha no sábado? É mentira, é mentira. Agora, gente, o maior erro dos adventistas, como das Testemunhas de Jeová, esse é o maior erro, tá? O resto a gente até... Não, fora não aceitar o sacrifício de Cristo. Mas o pior erro é eles falarem que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. São a mesma pessoa, eles afirmam isso. Vamos ver lá, eu anotei aqui, né? Então, olha só, a Bíblia
ela afirma, tá? Que a divindade, que Jesus Cristo, em vários textos aqui, mostra que Miguel não é Jesus. Não é Jesus, tá? Então vamos lá em João 1, tá? Capítulo 1, versículo 1 ao 3. Ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? É a palavra, Jesus. E o verbo era Deus, tá? A Testemunha de Jeová até coloca diferente isso aqui, tá? A Bíblia dela é tão adulterada, tão mentirosa, que eles colocam que o verbo era um Deus, com letra minúscula. Você pode pegar uma Bíblia da Testemunha de Jeová que você vai ver que isso aqui é uma heresia. Eu nem tô falando de Testemunha de Jeová, ainda vou falar ainda, mas não tô falando. Tô falando dos adventistas, tá? Mas aqui eu vou ler. No princípio era o verbo, Jesus, e o verbo estava com Deus, né? Olha só, Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tá, ainda não tá do jeito que vocês querem ouvir. Mas vamos para outro aqui. Tá, aqui só afirma. Só não, afirma tudo, né? Que Jesus estava com o Pai, né? Na criação de todas as coisas. E que Jesus, ele era quem? Deus. Ele é Deus. Que ele é quem? O Criador. Tá? Então, em lugar nenhum da Bíblia afirma que o anjo Miguel é Jesus, tá? Ele é, sim, o chefe, tá? Vamos entender assim, o chefe dos anjos, tá? Miguel é um arcanjo, o chefe de anjos, tá? Não é Deus. Ele foi criatura, ele foi criado, mas ele não é Deus. Deus, ele é o criador, né? E o anjo é criatura, tá bom? Então, Miguel não ousou repreender. A gente vai entrar nessa passagem aqui, muito interessante. Que Miguel, já que eles falam que Jesus é Miguel, Miguel não ousou repreender a Satanás. Mas disse o quê? Olha lá em Judas 1,9, fala assim, ó: o Senhor te repreenda. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, olha só, fala aqui, ó, quando ele falava assim, ele disputava, quando ele contendia com o diabo, ele disputava a respeito do corpo de Moisés, olha só, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda, tá? Agora, em compensação, lá em Mateus 4,10, Lucas 4,8 também, fala aqui, ó: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele te servirás. A gente estudou, nós fizemos uma... eu falo nós porque a gente está, né, junto aqui na mesma fé, no mesmo espírito. Nós fizemos uma pregação, vocês ouviram aí, sobre Mateus 4,10, que Jesus, ele fez o quê? Ele repreendeu a Satanás, né? Lá em Mateus 4, sobre a tentação de Jesus, né? Mas aqui fala que se ele fosse Miguel, Miguel não ousou repreender Satanás, lá em Judas capítulo 1, versículo 9. E Jesus já repreende Satanás. Como que Jesus é o Miguel? Como é que o adventista prega isso? Né? E outra coisa, os anjos não aceitam adoração, tá? Não aceitam. Apocalipse 19:10 fala aqui, ó: e eu lancei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele quem? O anjo, tá? Disse-me: olha, não façais tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testamento de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Lá em Apocalipse 19:10 quebra essa mentira, que Jesus Cristo é o Miguel, que é o anjo Miguel. Tá falando aqui que o anjo não aceitou a adoração, falou: não, de jeito nenhum, não posso ser adorado. Então, gente, quem tá pregando um negócio desse, vocês vão acreditar que o resto é verdade? Fala sério, vocês vão crer? Aqui, ó: no entanto, Jesus, né, foi adorado, a gente vai ver lá, pelos discípulos e pelos anjos. E a Bíblia diz para os anjos o adorar. A gente vai ver lá que ele foi adorado. Vou lá aqui no meu rascunho aqui, ó. Mateus 28:17 fala: e quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Mateus 28:17. Adoraram a Jesus, tá?
E tem mais uma adoração aqui, em Mateus 28, versículo 9, que fala assim, ó. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, né? Eis que Jesus lhe sai ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Quer dizer, Jesus foi adorado. O anjo já não aceitou a adoração. Então, eles não podem ser a mesma pessoa, né? Em Hebreus 1:6 fala também: e outra vez, quando introduziu no mundo o primogênito, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. Olha aqui, lá em Hebreus 1:6 fala que todos os anjos têm que adorar Jesus. Como é que Jesus é um anjo? Aonde eles tiraram isso? Se os anjos têm que se dobrar, têm que adorar o Senhor Jesus como o Criador de todas as coisas, como o Verbo que se fez carne, lá em João 1, né, que nós lemos. Então a palavra de Deus afirma que se alguém vier ter conosco, lá eu estou lendo aqui 2 João 2:10, tá? Que a palavra de Deus, olha, está escrito lá na Bíblia, que eu estou lendo aqui. A palavra de Deus nos afirma que se alguém vier ter conosco e não trouxer esta doutrina, não devemos ter comunhão com o tal. Não podemos crer, não podemos ter comunhão, não podemos aceitar essa mentira do diabo. E Gálatas 1:8 fala também, diz ainda, que mesmo que um dos apóstolos, olha só, hein, ou mesmo um anjo do céu, pregar outro evangelho, devemos considerá-lo anátema. O que quer dizer anátema? Maldito, amaldiçoado. Então nós não podemos. Se a pessoa está pregando um outro evangelho, gente, vigia, cuidado. Cuidado com essa mentira do diabo, tá? Então o que os adventistas pregam, tá? Não é evangelho de Cristo. Eles pregam outro evangelho, igual eu li lá, igual eu li Gálatas 1:8, outro evangelho, negando e distorcendo a doutrina fundamental da Bíblia. São legalistas, tá? Vivem leis que Deus já aboliu. São exclusivistas, não deixam ninguém ouvir outra palavra a não ser a deles, tá? Eles te prendem dentro daquela denominação. Eles não permitem que você ouça realmente o verdadeiro evangelho. São hereges, tá? Então, por que vocês estão deixando de se enganar? Se vocês, Deus fala, muitos perecem por falta de entendimento. Se você conhecer a Bíblia, você vai ver que ali não tem Deus operando ali. É o diabo que está torcendo o evangelho. Então, vamos procurar se aprofundar na Bíblia, né? Não se deixa levar por vento de doutrina. Não se deixa levar por mentira. Só para fechar o raciocínio, eu vou ler Hebreus capítulo 1:4. Porque olha só, isso aqui já não precisava nem ter lido tudo isso. Mas eu vou ler só para fechar esse raciocínio. Fala assim, ó. Assim Deus fez com que o Filho que é Jesus Cristo, fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Nunca. Está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 4, tá? Que Jesus é superior aos anjos. Então, é mentira. Então, isso prova, né? Que Jesus é superior aos anjos e que nunca foi Miguel. Então, eu não vou mais voltar nessa tecla, eu não vou bater nessa tecla mais, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para negar, se nós negarmos o nome de Jesus, né? A superioridade de Jesus. Tem que ter muito cuidado, porque você está pecando. Você vê, lá em Lucas 12, versículo 9, fala, ó: no entanto, o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Eles estão negando Jesus. Eles não aceitam o sacrifício de Jesus, eles falam que Jesus é Miguel, né? Então, eles estão negando. Os adventistas do sétimo dia, né? Estão negando. Então, olha aqui, eu vou ler Mateus 7,15, tá? Só para vocês guardarem esse final aqui na mente. Fala assim, ó, a queda da Babilônia, né? Sobre a queda da Babilônia. Fala assim, ó: sai dessa cidade, meu povo. Saiam todos dela para não tomarem parte nos seus pecados e para não participarem dos seus castigos. Olha só.
acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então guarda esse último versículo, tá? Esse capítulo de Mateus 7,15, manda se acautelar, tá? Se prevenir, para não ouvir falsos profetas. Se você não conhece Bíblia, vá buscar a verdade. Se você tem dúvida do que eu estou falando aqui, vai pesquisar, vai buscar saber. Porque é isso que eu estou te falando. A gente só vai ter certeza a partir da hora que a gente pesquisa, que a gente busca saber, que a gente ora, pede a Deus para mostrar. Você vê, eu na verdade eu não gosto de fazer esse tipo de pregação, porque eu nem considero uma pregação, porque tudo bem, vocês aprenderam muita coisa aqui, glória a Deus, mas né, é gostoso ler Bíblia, gostoso é você pegar a Bíblia e deixar o Espírito Santo de Deus te usar. Mas Jesus mandou eu falar sobre isso aqui com vocês, porque muitos estão achando que estavam batizados, achando que estão salvos, servindo uma doutrina errada. Eu não vou falar, tem muito mais coisa, gente, mas muito mais mentira do diabo aí, tá? Muitos erros do adventistas, tá? Muito erro mesmo, mas eu não vou, nem dá tempo. Você vê, já vai dar 40 minutos. Então nem dá tempo. O que eu tenho de coisa para botar para fora é muita. Mas Deus me usa dessa forma. O meu ministério é esse. É arrozinho com feijão. É a base para vocês não serem enganados, tá? Não é teologia, não é ficar falando como é que foi fundada, né, essa igreja, quais são os erros. Não me interessa, tá? Não me interessa. Né, essa profetisa do diabo aí, essa Ellen White, mais outros aí que se meteram nessa mentira. Então eu não tô aqui para ficar perdendo meu tempo com isso. Eu só quero que vocês entendam que nós não estamos, quando eu falo, que vocês também não fiquem contra os adventistas. Oram por eles, para Deus abrir o entendimento, tá? Nós temos que nos unir, tirar essas pessoas dessa mentira do diabo, igual na Testemunha de Jeová. Vai ter uma pregação só para Testemunha de Jeová, porque é necessário. Glória a Deus, vocês que não estão nesse engodo, nessa mentira do diabo. Glória a Deus, mas tem muitos que estão indo para o inferno. Muitos que estão indo para o inferno porque estão acreditando em legalista, tá? Então eu tive que fazer essa pregação porque o Espírito Santo de Deus me impôs isso. Agora, semana que vem, se Deus quiser, né? Vamos ver o que Deus vai colocar, tá? Deus abençoe vocês. Fica na paz. Busque conhecer a palavra para não ser enganado, em nome de Jesus. Tá bom? Fica com Deus.